Saudação aos Bladers, eu sou o Fax e hoje eu vim aqui trazer um vídeo bem especial para vocês, mostrando toda a minha coleção de Bay caseiro. Ainda não está completa, faltam ainda 4 Bays para completar 20, aqui eu tô só com 16, ainda tem esses 3 espaços aqui e mais um aqui para colocar um quarto Bay. Mas até o momento esses 16 aqui, eles vão servir para o propósito desse vídeo, que é introduzir um torneio de inscritos, né? Com combos que vocês podem estar misturando as peças de cada um deles. E nesse vídeo eu vou estar tentando ser breve para mostrar a peça de cada um dos bays, como eles funcionam, para vocês conseguirem aí elaborar os combos e mandar nos comentários o combo que vocês quiserem. Assim eu consigo fazer um torneio bem legal e eu espero que vocês gostem. Aqui são todas as minhas bottles comuns, elas não vão acrescentar muito na performance do Beyblade em si. Claro, as travinhas de algumas podem ser um pouco melhores do que as outras, mas não muda muita coisa não. Então aqui a gente tem a Dragon, de giro à direita. E como eu disse, todas vão ser iguais, elas não têm mecânica, é só uma tampinha que vai servir para dar o nome e para dar a aparência, né, do Beyblade e para unir todas as peças. São todas iguais aqui. Então a gente tem aqui a primeira, que é a Dragon, a gente tem a Fênix, a gente tem a Tyrannus, Colossus, Sword, Samurai, Ghost, Kraken, Tengu. E aqui é a única diferente delas, que essa daqui ela só vai aceitar combos que giram para a esquerda, que é a Cobra. Agora a gente tem aqui aquelas bottles que possuem uma mecânica, apesar de serem mecânicas simples, né? Essas 4 de cima aqui, elas são bottles mais pesadas, como você pode ver aqui, elas têm um peso extra, né? Todas vão ter isso. No caso, a Drago aqui é a única delas que vai girar para a esquerda, mas a mecânica é a mesma. Então a gente tem aqui a Drago, a Ares, a Apollo e a Leviatã. Todas possuindo essa mecânica de ter um peso extra que ajuda bastante na batalha. Agora, essas aqui de baixo são um pouco diferentes. A gente tem aqui a Wolf, que ela vai possuir um peso extra, mas que é um peso extra que ele é voltado mais para fora, ele não é voltado para o centro, para tentar dar um pouco mais de resistência ali para o Beyblade, um pouco mais de estabilidade. É bem legal essa mecânica e gostei de poder adaptar ela para cá. Então a gente tem a Wolf aqui. E aqui a gente tem a Drácula, que é parecida com a Wolf, mas só de um lado. Então vai servir para dar um desequilíbrio muito monstruoso para esse Bey aqui, para ele conseguir dar uns contra-ataques bem legais. Eu tenho ao todo 7 drivers de ataque, vamos tentar ser bem breve com eles aqui. A gente tem o Level, que ele possui algumas camadas aqui, por isso o nome Level, que é um ataque mais controlado no centro, e todas essas estruturas aqui em volta, que vai fazer ele acelerar bastante nas bordas. Eu gosto bastante dele, porque ao mesmo tempo que ele consegue ser bastante agressivo, ele tem um bom Life After Death. A gente tem aqui o Rubber Flat, uma ponta plana de borracha, que todo mundo já sabe, né? Vai ter mais aceleração, menos recuo, mas em troca ele acaba perdendo a resistência. A gente tem aqui o Hot Flat, que é uma ponta de ataque bem larga, ele vai correr bastante pela arena, fazer uns Extreme Dashes bem legais, consegue ter um pouquinho mais de resistência do que o Rubber Flat, mas ao mesmo tempo sua resistência não é muito boa não, é bem baixa na verdade, mas ele consegue atacar bem forte também, e além dele ser um pouquinho mais alto também do que os outros. Eu tenho aqui o Gear Flat, que é uma ponta plana bem larga aqui no centro e que possui todo esse serrilhado aqui em volta para aumentar o atrito dele com a arena e fazer ele acelerar bastante nas bordas. A gente tem aqui o Hole Flat, que é uma ponta plana consideravelmente larga aqui e que possui um furo no meio que vai fazer ele acelerar bastante. Esse driver aqui, meu amigo, acelera muito.
E além disso ele tem um peso extra aqui em volta aqui, como vocês podem ver, que vai fazer esse driver ser o mais pesado que eu tenho. E pelo peso estar distribuído para fora, né? Aqui, como vocês podem ver, esse metal está distribuído para fora, ele acaba ganhando um pouquinho mais de resistência ali, um pouquinho mais de estabilidade. É um driver bem interessante. A gente tem aqui o Small Flat, que é uma ponta plana bem pequena até. Não é tão agressivo assim, mesmo sendo de ataque. E ele é um pouquinho mais baixinho também. É um driver legal, eu gosto dele. Ele consegue ter um pouquinho mais de resistência do que os outros também. E é interessante. E por fim, o Explosion, que é o driver mais maluco que eu tenho aqui. Essa estrutura aqui que vocês veem em azul é de borracha. E esse centro aqui é um plástico um pouquinho mais liso. Então ele vai ter o seu ataque central aqui, né? Comum, vai ser um ataque normal. Só que quando essa borracha pega na arena, por ela ter esse formato oval, ele vai... O nome é Explosion porque ele meio que explode. Se você der sorte, ele vai explodir em cima do inimigo, né? Mas se você não der, você vai acabar batendo na parede. É um driver bem 880. Se ele funciona muito bem, mas se ele não funciona, ele acaba te prejudicando bastante. Mas tem uma performance bem divertida e eu creio que vocês vão gostar de ver ele na arena. Eu sei que em Beyblade X, os drivers que são uma bolinha são de resistência, mas no meu sistema eu preferi adaptar como se fosse em Burst, que os drivers de bolinha são de defesa. Então, deixando vocês cientes disso, a gente começa aqui pelo Driver Ball, que é uma bola, e é só isso. Ele vai servir para defender, é um pouquinho mais alto, e é isso. Ele vai tentar manter o centro, vai conseguir dar os seus contra-ataques ali, mas não é um driver nada demais. Em seguida a gente tem aqui o Big Ball, que é um ball só que maior. Esse driver aqui, ele é um pouquinho mais áspero também, então ele consegue correr bastante ali no início da batalha, mas logo depois ele vai pro centro. Além dele ter um Life After Death bem bom. É um driver bem legal para defesa e combos de contra-ataque. A gente tem aqui o Rubber Ball, que é uma loucura completa. Esse driver aqui parece mais de ataque do que de defesa. Inclusive ele tá até um pouco gasto aqui, a borracha, mas continua sendo um driver bem interessante de defesa, mas tem zero resistência. Pensa num driver que não tem resistência, é esse daqui. Mas o desempenho dele é divertido pra caramba na arena. É o driver mais rápido que eu tenho, eu acho. E ele possui essa estrutura em volta de plástico para tentar dar um pouco mais de resistência para ele ali, né, no Life After Death. Porque se fosse depender só da borracha, esse driver aqui ia ter zero de resistência. E por fim, a gente tem aqui o Mobius, que é um driver bem legalzinho aqui. É uma ponta de metal aqui no centro. Um pouquinho mais áspera, mas ainda é metal. Que vai servir para jogar o peso dele um pouco mais para baixo, né? Para ele ter o centro de gravidade um pouco mais para baixo. Além dele ter essa estrutura de plástico aqui que vai servir para manter ele de pé. Ele não vai tombar. E ela raspa, né? Então ele acaba dando uns contra-ataques bem interessantes. É um driver bem legal para defesa. É bem sólido ele. Eu gosto bastante desse driver. Já em resistência eu não tenho tantos drivers, são só 3. E a gente tem aqui o Weight, que é um driver de resistência que é uma bolinha, né? Meio contraditório com o que eu acabei de falar, mas é porque é uma bolinha bem pequena, então acaba que a superfície de contato dele não é grande com a arena. Ele consegue dar uns contra-ataques quando esse plástico raspa aqui. E por ser de metal não tem tanto atrito com a arena e é o driver que tem mais resistência, creio eu aqui, porque como ele não tem tanto atrito e a bolinha é bem pequena, ele acaba tendo uma resistência bem legal, tem um Life After Death bem legal também. A gente tem aqui o Kick, que é um driver que ele vai, vocês podem ver aqui, ele tem uma pontinha aqui de metal, ignorem esses fiapinhos de plástico aqui, que isso não vai atrapalhar não. Mas ele tem uma pontinha bem fina aqui de metal, que é de caneta. Ela vai dar muita resistência para ele, mas
ele acaba não sendo muito estável. Por isso ele tem esse pratinho que vai servir para tentar manter ele de pé, para ele manter se girando bem forte. Como vocês podem ver aqui, ela é meio retangular, para tentar dar uns chutes também na arena, para tanto fazer ele voltar a ficar de pé, quanto para tentar dar uns contra-ataques ali de vez em quando. Além desse driver também ter um peso extra aqui em volta, então esse aqui é um dos meus drivers mais pesados também e possui esse peso, né, voltado para fora, para tentar dar mais resistência ainda para ele. E por fim, a gente tem aqui o Revolve, que é uma ponta plana é uma ponta fina de plástico aqui no centro, e possui esse pratinho em volta para tentar tanto manter ele de pé, né, com essa parte mais plana aqui, para ele não tombar, quanto para dar aquele Life After Death no final da partida. É uma ponta bem legalzinha. Esses são meus 3 drivers de resistência. Agora indo para os meus escassos drivers de equilíbrio, né, que são só 2. Tenho aqui o Wave, que ele possui três estruturas aqui, né? Uma pontinha fina ali de plástico no centro, no meio aqui essa estrutura plana de plástico e aqui essa estrutura super larga de plástico também, que vai servir para basicamente ele ficar ali no centro e a ponta fina, né? Essa ponta em volta vai servir para ele atacar e dar contra-ataques também. E quando ele for para a borda, essa estrutura super larga vai fazer ele acelerar muito, além de dar um Life After Death ali para ele no final da partida. É uma ponta de equilíbrio bem interessante e consegue ser ao mesmo tempo agressiva e ter uma resistência. É bem legal essa ponta aqui, consegue equilibrar muito bem os dois tipos. E a gente tem aqui o meu Extend. Tá mais para um Extend Plus, né? Mas é uma ponta fina ali, que vai ter toda essa estrutura aqui, que vai dar um Life After Death absurdo para essa ponta. Absurdo o Life After Death dele. Além dele ter uma resistência bem legal, porque essa pontinha fina aqui, ela não tem muito atrito. Mas se você puxar a ponta, a pontinha fina some e fica uma ponta larga aqui de ataque, que vai atacar bastante e faz uns Extremis Dashes bem legais também. Além de ter toda essa estrutura, né, óbvio que vai dar um Life After Death insano para ele. Então ele consegue, no modo de ataque, ter um Life After Death bem legal para ganhar até na resistência. E tem o seu modo de resistência aqui, é uma resistência pura, tem muita resistência aqui. Esses são os meus 2 drivers de equilíbrio. Apesar de eu estar separando elas assim por tipos, nada impede você de usar uma Blade de defesa num combo de ataque, ou usar uma Blade de ataque num combo de defesa, vice-versa. Eu só estou dividindo assim para ficar mais organizado, certo? Então vamos começar. Aqui eu tenho a Blizzard, uma ponta que possui 3 pontos de impacto principais, que são bem evidentes. O recuo dela é bem grande, é uma Blade de ataque fenomenal, gosto bastante dela. Eu acredito que em combos ela agregue bastante. A gente tem aqui a Cosmic, que possui 3 uppers, que são bem funcionais. São 3 uppers que vão servir para desequilibrar os oponentes e tentar eclodir eles também. Aliás, todas aqui giram para a direita, certo? A gente tem aqui a Tsunami, que possui ataques, um recuo bem grande, porque os ataques delas não são uppers em si, mas dependendo do jeito que você combinar com o Ratchet, talvez acabe sendo um upper sim. Vocês podem ver que ela é bem oval, vai dar uns ataques bem interessantes nos oponentes. A gente vem aqui com a Winter, que não é tão agressiva assim. Ela pode se sair bem até em combos de defesa ou de resistência, até de equilíbrio. Mas não deixa de ser uma Blade de ataque. Ela tem aqui os seus 6 uppers, que são até que interessantes, mas não é tão agressiva assim não. A gente tem aqui o oposto dela, que é muito agressivo. O recuo disso daqui é estrondoso, que é a Cursed. A Cursed, ela possui esses 2 pontos aqui, um maior do que o outro. Esse daqui é maior do que esse, que isso por si só já vai dar um desequilíbrio nessa peça. Mas olha o tamanho desse ponto de impacto aqui de cola quente, cê é louco. Isso daqui bate de um jeito, meu amigo.
você vai mandar o oponente para longe. É bem interessante aqui essa Blade, é bem agressiva também. E por fim, a gente tem a Blood, que vai ter 3 uppers aqui de um lado, que são bem funcionais. Eu gosto bastante dos uppers dessa Blade. E possui 3 garrinhas aqui, ó, que vão ter um recuo bem legal, vai arranhar os oponentes aqui. Vai ter um recuo bem interessante. Essa Blade aqui é bem agressiva, bem interessante também. E eu já ia esquecendo, claro, né, da Hell, que possui aqui 4 uppers, né, 2 de cada lado. E possui também essas estruturas aqui de cola quente, que vão ter um atrito extra e vão conseguir roubar giro também. Ela serve tanto para atacar quanto para defender. É uma Blade bem legal. E gira exclusivamente para a esquerda. Todas as outras giravam exclusivamente para a direita. Agora as Blades de defesa. A gente tem essa, que é a Poison. Gira exclusivamente para a esquerda. Possui 7 pontos de contato. É uma Blade que ela consegue defender e tem uns contra-ataques bem legais também. E é basicamente isso. A gente tem aqui a Chain, que possui 8 bolinhas, que vai servir para equilibrar ele bem e defender bem também. Não tem nada demais, só que combinado com o Ratchet certo, isso daqui pode se tornar um monstro da defesa. É muito boa essa pecinha aqui. A gente tem a Counter, que tenta imitar a Chain ali com as suas bolinhas, porém que possui 2 pontos aqui que vão dar contra-ataques poderosíssimos. São 2 uppers, inclusive, que você pode até usar em um combo de ataque se você for maluco, mas talvez funcione. Eu não duvido. E por fim, a gente tem a Jaw, que vocês já viram bastante aqui, possui 8 uppers e é uma Blade que defende e consegue dar contra-ataques bem legais também. Eu gosto bastante dessa Blade aqui. Agora, as de resistência, né? A gente tem aqui a Arrow, que vai ter os seus 6 smashes aqui, além de ter esses 2 pontos de contato aqui que vão servir para dar contra-ataques mais potentes. Os smashes são mais para jogar o ar para baixo e conseguir mais resistência do que jogar o oponente em si para baixo, né? Acaba não funcionando muito porque os meus bases têm altura bem parecida. Mas esses pontos aqui vão dar contra-ataques bem legais. A Arrow é bem interessante. A gente tem aqui a Pyro, que ela sim, dá pra você usar num combo de ataque facilmente, porque ela tem um recuo bem legal, que são desses 2 pontinhos aqui, né? Até desses aqui também, além dela ter essas asinhas que vão se abrir aqui para tentar dar mais resistência, mais estabilidade para ele. E claro, são smashes, né? Então vai jogar o ar para baixo também, assim como a Arrow. Todas as minhas Blades de resistência jogam o ar para baixo e essa daqui não é diferente. Essa daqui é a Gran. A Gran vai jogar o ar para baixo com 6 smashes e é quase a Arrow, só que sem os pontinhos aqui de contra-ataque. Aliás, a Gran eu esqueci de explicar, mas ela também vem com a armadura, tá? Sobre as Blades de equilíbrio, essa daqui vocês podem ver que ela é igual, né, à Cosmic. Então, por que, né, que ela é de equilíbrio e a outra não? É porque no combo stock dela, ela tem uma mecânica que funciona unicamente com Ratchet, né? Então ela acaba sendo de ataque aqui, mesmo ela estando na aba de equilíbrio, mas eu resolvi separar assim para ficar mais organizado. São 4 pontos de impacto que são bem evidentes aqui e vão ter um recuo bem legal. Vai ser vai ser uma Blade que ataca bem. Apesar dela estar na categoria de equilíbrio, ela é mais para ataque. Além dessa daqui, que, meu senhor, isso daqui é difícil de explicar, mas vamos lá. Ela vai misturar tanto uppers quanto smashes. Então, a gente vem aqui com esses 2 pontos aqui de contra-ataque que vão ser bem fortes até. Tem um recuo bem interessante. E essa Blade aqui, ela é minha Blade exclusiva que gira para os 2 lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a gente vem aqui seguido
de um upper, aqui um upper, um smash, o ponto de contra-ataque que eu falei, e ela possui esses dois pontos aqui que são de cola quente, tá? Serve para equalização e também para ataque, porque ela tem um atrito maior. Então ele vai ter um upper, um smash, um ponto de contra-ataque aqui, um ponto de ruptura, se é que a gente pode chamar assim, e vai ter esse ponto aqui de cola quente. Ela possui tudo misturado aqui. Ela serve para qualquer combo, tanto de ataque quanto de defesa, quanto de resistência, para o que você quiser. E ela tem aquela vantagem de girar para os dois lados, que eu não comentei, mas a minha Bottle Apollo, ela também gira para os dois lados. Ela não tem nenhum lado exclusivo, então você pode usar ela no combo que você quiser. Agora vamos explicar os Ratchets, né? Que vão servir para usar o pezinho, né, que eles têm como extra aqui, para distribuir o peso nos pontos de contato, né, além deles próprios também serem pontos de contato. Então, essa é a funcionalidade deles. A gente tem aqui o 3A, o 1A, 4A, o 6A, o 2A, aliás, esse é o 2AR e a gente tem o 2AL. É bom que você especifique ele quando você for dizer o combo. E a gente tem o 4A2. Basicamente isso. Esse daqui vai servir para dar um desequilíbrio, né? Além de ser 4 uppers. Esse daqui ele possui smashes. Esse daqui possui pontos de impacto brutos, né? Não são nem smashes nem uppers. Aqui tem uppers, 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 uppers e uppers também. A maioria é uppers. Já agora nos ratchets de defesa, eu tenho aqui 2 8D, que serve tanto para a direita quanto para a esquerda, ele é LR. Eu tenho aqui um 8B, que ele serve também para os dois lados. E eu tenho aqui um 8C, que vai ter dois pontos aqui para causar counters, né? Para causar contra-ataques. De resistência eu não tenho tantas opções, eu só tenho o 0R, que não tem ponto de contato nenhum, para não ter interferência com o ar, para dar mais resistência. E eu tenho dois 6Rs, né? Que vão servir para jogar o ar para baixo com esses smashes aqui. Eu tenho dois ratchets de equilíbrio, que são o 6E, que é assim na verdade, tem um smash, um ataque bruto e um upper. E tem aqui o 4E, que na verdade é assim, né? 4E, que gira para direita. Esse daqui é ambidestro, gira para os dois lados. Esse ratchet aqui, ele vai combar com a Octo, que, como vocês podem ver aqui, eu tinha dito que essa daqui é de equilíbrio, apesar dela sozinha ser de ataque, né? Mas é porque assim ela serve para ou você vai ligar as duas aqui, o ratchet e a blade, ou você vai desalinhar. Isso vai tornar ele ou um bait de defesa ou um bait de ataque, né? Por isso o equilíbrio. Você consegue mudar aqui o jeito que você quer montar o bait. Só com essa, tá? Mas estamos aí os meus dois ratchets de equilíbrio. Então tô aqui com todos os combinhos montados de novo, né? Os combos stock. Espero que vocês participem desse torneio, porque bastante gente estava pedindo e eu acho bem legal isso também. Eu estava ansioso para fazer. Eu tô sem tempo para fazer análises, então eu queria mesmo era fazer uma análise de cada um desses carinhas para depois trazer o torneio para vocês. Mas realmente, se eu for esperar por eu ter um tempo para fazer uma análise de cada um deles, não vai dar, vou demorar muito tempo. Vai sair no Natal o torneio de combos. Então eu tô ansioso para fazer também, então eu quis trazer um pouquinho mais adiantado. Não significa que eu vou desistir de fazer uma análise individual de cada um deles. Eu posso trazer futuramente, apesar de vocês já terem conhecido todas as peças agora, né? Mas o combo stock ainda vale dar uma olhada. E
rende mais batalhas também, né? A gente sempre gosta de estar vendo umas batalhas aí. Eu vou estar explicando na descrição ou nos comentários como que vocês podem comentar os combos, mas é no mesmo padrão de Beyblade X, né? E eu acredito que todo mundo aqui já sabe, né? Como que você comenta um combo. Enfim, qualquer dúvida eu vou estar nos comentários respondendo todos vocês e espero que vocês montem combos criativos e divertidos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser o torneio de combos. Até lá, falou, a gente se vê.